noite a todos. Muitas pessoas que entram no caminho espiritual para meditar buscam experiências espirituais, tipo visões, ou algum tipo de poder, ou algum tipo de coisa extraordinária, e consideram isso como sendo um sinal de crescimento, ou um sinal de evolução. E é por isso que muitas pessoas se frustram, porque nem sempre elas vão ter. E isso não deveria ser uma meta, e isso, na verdade, não é um indicativo de crescimento ou de amadurecimento espiritual. O que seria? Como a gente sabe que uma pessoa tem uma certa maturidade espiritual? Será que ela tem uma aura maior? Ou o terceiro olho dela fica aparecendo? O que importa é como essa pessoa é no dia a dia dela. Como ela age, como ela se comunica. Como é a resposta dela aos estímulos do dia a dia? Qual é a tolerância dela? Qual é a paciência dela? Ela é uma pessoa melhor com o mundo? Ela é uma pessoa melhor com a família? Ela é uma pessoa melhor com ela mesma? Esses são, na verdade, os verdadeiros indicativos de que eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou melhorando no meu dia a dia, no meu relacionamento, nas minhas ações e pensamentos, ou eu estou igual? Percepções espirituais, experiências, não querem dizer muita coisa. Por que eu estou falando isso? Semana passada a gente celebrou o aniversário do Paramahansa Yogananda. E eu estava lendo um pouquinho sobre ele, e ele estava falando sobre uns aspectos que dizem respeito a essa nossa maturidade espiritual. E algo extremamente prático, extremamente aplicável ao nosso dia a dia. Muitas vezes tem coisas que a gente ignora e deixa e passa por cima no nosso dia a dia, que poderiam fazer muita diferença se a gente prestasse um pouco mais de atenção nelas. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler, na verdade, hoje, porque isso vem direto do nosso mestre. São 5 características, ou 5 atitudes, ou 5 pontos que a gente deveria prestar atenção no dia a dia, e isso traria uma grande diferença e experiência para todos nós. Primeiro, praticar silêncio. Pronto. Primeira coisa, Simone já me fala para eu ficar mudo. E aí, o que nosso mestre fala sobre isso? Se você não mantiver silêncio e evitar falar desnecessariamente, você não pode escutar a voz de Deus. Todos nós somos falantes, sem exceção. E a gente fala, além de ser falante, a gente fala demais. E quando a gente fala, primeiro, a gente está despendendo energia, porque o falar é um ato de gastar energia. E segundo, o falar, o nosso mestre diz que ele excita a nossa mente. E a gente se distrai. Normalmente a gente fala sem pensar muito. Sai ou por emoção, ou por impulso, ou por instinto, não importa. E a gente fala. Então, toda vez que a gente fala, especialmente sem pensar ou desnecessariamente, a gente está gastando nossa energia e a gente está indo para fora. Ou seja, a gente está perdendo a conexão. Prestem atenção quando vocês se comunicam. E como isso é natural e normal a gente ir para fora. Outro ponto que ele fala aqui. Faça um pouco de silêncio todos os dias. Você fala, eu faço. 8 horas por dia eu faço. Quando eu estou dormindo. Mas de repente alguns até roncam, quebram o voto de silêncio. Então, a gente não precisa falar o dia inteiro. O ser humano tem a necessidade de falar. A maioria. De algum jeito, eu preciso falar.
Mas durante algum momento do seu dia, que não for atrapalhar a sua rotina, faça um pouco de silêncio. Alguns minutos ou uma meia hora, algum momento, começa a cultivar devagar esse hábito, que é extremamente benéfico para nossas vidas. A oportunidade de olhar um pouco mais para dentro no silêncio. Um pouquinho todos os dias. Não fale somente pelo hábito de falar, mas somente quando esteja convencido de que isso trará algum bem. É desagradável quando você está com alguma outra pessoa e fica os dois em silêncio. E agora? Eu preciso falar alguma coisa. Aí você fala, puxa, esfriou hoje. Ou você está descendo no elevador com alguém, você fala, alguma coisa eu preciso falar. Raciocinar, pensar, lembra, ser mudo não é ser espiritual. Mas pensar, é necessário isso que eu vou falar ou não? Isso vai trazer algo de produtivo para a pessoa que está escutando, para mim? O que eu estou oferecendo através da minha fala? O próprio Yogananda falava aqui, nossa boca é igual um canhão. E as nossas palavras são a munição. A gente consegue fazer um grande estrago com isso. Mais estrago do que um canhão de verdade. Palavras. Como eu estou utilizando? Outra coisa muito legal que ele fala. Jamais diga algo quando estiver sob efeito de emoções ignóbeis. Quando você estiver naquele estado de dia de fúria, fecha a boca, põe um silver tape, põe uma máscara colante e espera. Fácil? Não. Não é fácil. Mas presta atenção. Sempre que você sentir que algo não está equilibrado lá dentro, não é hora de se comunicar. Nosso mestre, no começo, quando a gente morava em Miami, no nosso treinamento inicial, a gente vivia em 12, cada um tinha uma idade, cada um vinha de um país, cada um tinha uma cultura, era um campo minado praticamente. Ninguém entendia muito bem ainda onde estava. Então, o tempo inteiro saía faísca. E ele falava pra gente, não importa o que aconteça, não responda. Espera. Se você depois, no dia seguinte, vê que tem sentido, ou alguma coisa você deveria se comunicar, faça no dia seguinte, mas nunca responda na hora. Porque ele sabia que a gente estava sob o efeito de emoções ignóbeis. E ia sair um negócio não muito bom. Claro que nem sempre a gente seguia, né? Mas presta atenção. São coisas para a gente pensar só. Nunca, quando a gente tiver, especialmente com emoções negativas, vai sair algo positivo da nossa boca. A gente vai tentar mostrar que a gente está certo, que a gente é melhor, que o outro está errado. E isso vai só gerar atrito. E agora duas coisas muito lindas que ele fala. Quando sentir o impulso de dizer algo desagradável, imagine que o seu coração está transbordando de amor. E depois, expresse esse amor externamente com algum tipo de ato bondoso. Ou seja, não precisa ser necessariamente com alguém que você está nervoso, porque isso não vai ser possível para nós. Mas se de repente você está numa situação desagradável, tenta manter o silêncio, tenta não expressar aquelas coisas desagradáveis. E usa isso. Imagina que o seu coração tem amor e se esforça para fazer algo de bom, talvez em outra situação, ou para alguma outra pessoa, ou algum tipo de pensamento, mas cultiva o oposto. Tudo tem que ser trabalhado nas nossas vidas. Essas emoções desequilibradas que todos nós temos foram cultivadas. A gente treinou elas gradualmente. Então as emoções positivas, amorosas, também podem ser treinadas gradualmente. Depende da nossa vontade.
E quando a gente reflete um pouco mais sobre isso, a gente entende o quão nocivo isso é nas nossas vidas. E aí a gente tem mais vontade de mudar. O que ele fala? Os grandes mestres, os grandes seres, nunca falam demais. Eles falam um pouco só. E quando eles falam, todo mundo escuta. Ele fala, a gente nunca vai encontrar um grande mestre, um ser elevado espiritualmente que seja um tagarela. Então, se a gente quer ser um grande ser, pelo menos vamos começar pelo silêncio. A sabedoria começa pelo silêncio. Tinha uma rainha, uma princesa, e ela era extremamente inteligente. Só que ela era tão inteligente que ela tinha uma certa arrogância. E ela desafiava todo mundo. Ela, quem me vencer num debate, vai casar comigo. Só que ela derrotava todo mundo. E ainda humilhava eles. E todo mundo ficava irado. E aí eles falaram, a gente precisa pregar uma peça nela. Vamos achar a pessoa mais estúpida que a gente conseguir encontrar. Aí saíram procurando, e quando chegaram num local, num vilarejo, tinha um homem serrando um galho de uma árvore bem grande, sentado no galho. Só como ele estava serrando, ele estava sentado na extremidade do galho e serrando a base. Aí eles falaram, achamos. Esse não vai ter ninguém pior do que esse. E aí eles falaram para ele, a gente tem uma missão para você. Nós vamos te levar para aquela princesa e ela vai fazer perguntas. Seja o que for que aconteça, não abra sua boca. E nós vamos te pagar. Ele falou, fechado. Não abre a sua boca. Aí chegaram no debate, falaram para a princesa, ele é um grande sábio e ele não fala. Então, o debate de vocês hoje vai ser por expressões. E aí ela falou, vamos ver se ele é sábio mesmo. E ela foi falar para ele, Deus é um. Quando ele olhou isso, ele ficou bravo e falou assim, não acredito que essa mulher está falando que vai enfiar o dedo no meu olho. Aí ele falou assim para ela, bravo. Ele falou, se você enfiar um dedo no meu olho, eu vou enfiar 2 no seu. Só que o que ela entendeu? Que ele falou, sim, Deus é um, mas ele também faz parte de toda a criação. Então, Deus e a criação. E ela, uau! Ela falou para ele, 3. Na criação toda, Deus se manifesta em 3 qualidades. Raja, Sattva e Tamas, que é uma outra qualidade. Qualidade da inércia, qualidade da ação e qualidade espiritual. E ele olhou e falou, não acredito que essa mulher ainda está me ameaçando. Agora ela vai colocar um dedo no meu nariz também. E aí ele ficou com raiva e falou assim, eu vou colocar 2 dedos nos seus olhos e nos seus 2 nariz. E ela falou, não acredito. Ele respondeu que na criação toda, o ser mais evoluído é o ser humano, com a presença divina, porque ele tem mente, intelecto, ego e memória. Ela falou, ele é muito sábio. Vamos tentar um pouco mais. E ela fez assim, 5. Que ela estava falando, os 5 elementos também são a presença do divino na criação. Água, terra, fogo, éter e espaço. Ar e espaço. E ele falou, não acredito. Além de ela me ameaçar desse jeito, agora ela está falando que vai abrir a mão e dar um tapa na minha cara. Ela é muito ousada. Ele ficou irritadíssimo e fechou a mão e pensou assim, se você me der um tapa, eu vou dar um murro em você. E ela olhou e ela não acreditou. Ela ficou admirada e falou assim, não acredito. Ele está dizendo que depois de tudo isso que a gente discutiu da criação, o final de tudo é que Deus é absoluto em tudo. E ela falou, é ele. E se casou. Silêncio absoluto. E aí falam que ela descobriu que ele não era tão sábio que na noite de núpcias,
Alguns cachorros começaram a uivar na janela, ele abriu a janela e começou a uivar junto. Silêncio. Então, se a gente quer ser sábio, vamos começar pelo menos pelo silêncio. Certo? Eu estou falando que quem é sábio fala pouco. Quem é o tagarela aqui, né? Próxima. Tem a ver com fala, mas é um aspecto específico da fala. Não fofocar. Fofocar é uma palavra esquisita. Mas a gente tem um hábito. Fofocar nesse aspecto significa não falar mal ou não falar dos outros pelas costas, especialmente o negativo. E isso também é um hábito presente nas nossas vidas. Juntou uma roda, alguém vai ser jogado na fogueira. E é tão comum e tão normal que a gente não presta atenção nisso. E esse nosso mestre fala uma coisa, o Yogananda. Esse hábito de falar mal de alguém pelas costas é um dos hábitos mais cruéis e impiedosos que tem. Como a gente pode medir isso? Como eu sei o que eu devo falar e o que eu não devo? Na verdade, todo mundo sabe. Mas pensa num negócio. Quando você estiver falando de alguém, você conseguiria falar essa mesma coisa se essa pessoa estivesse na sua frente? Qual a graça da vida? Essa é uma referência que eu sempre tento colocar na minha vida. Não que seja fácil e não que eu consiga sempre, mas isso que eu estou com vontade de falar, eu quero me comunicar com um outro sobre aquela pessoa, eu conseguiria, se ela estivesse junto aqui, eu conseguiria falar a mesma coisa? Não. Quando as pessoas iam para esse nosso mestre Yogananda falar mal dos outros, mais numa atitude crítica, ele falava, tá bom, agora eu já escutei sobre aquela pessoa. Mas agora eu quero escutar de você. Eu quero que nessa mesma característica, dessa mesma maneira que você denegriu essa pessoa, agora eu quero que você fale de você. Quais são os seus defeitos? Quais são os seus pontos negativos? Você já descobriu dos outros, agora eu quero saber os seus. Fala um pouco de você. Então, prestar atenção. Como a gente fala. E como a gente fala dos outros. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta só, né? Quando a gente fala e se arrepende muito, pois falamos algo muito errado, isso magoa o outro. Como é a pergunta? Repete, por favor. Quando a gente fala e se arrepende, pois falamos algo muito errado, e isso magoa o outro. O que fazer? Lava a boca com sabão. Se for possível, a coisa mais importante, se você tiver condição, vai e se desculpa. Com sinceridade. E se não for possível, se de repente você não tiver mais contato com essa pessoa ou não tiver proximidade, pelo menos ora por ela, pede desculpas para Deus por um erro, por uma falha sua, e se compromete a não fazer de novo. Esse é o mais importante. Errar, todo mundo vai errar. Nós vamos continuar errando. Mas o que a gente faz com isso é o mais importante. Uma vez chegou um grande mestre numa palestra, isso é verdade. E ele chegou antes de começar a falar e falou assim, eu queria falar para vocês uma coisa. Que vocês podem pecar o quanto quiser. Imagina a alegria das pessoas. Esse é o meu mestre, achei meu guru. Mas nunca repitam o mesmo. Erre o quanto quiserem, só que nunca repita o mesmo erro. Todo mundo desanimou. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos erros, das nossas falhas são as mesmas. A gente vai sempre repetindo num padrão. Então, quando a gente percebe que a gente fez algo errado, como por exemplo, ofender uma pessoa, que a gente aprenda a se corrigir com isso. Se possível,
arrumar com essa pessoa, mas se não der, que nós possamos nos arrumar a partir desse erro. Nosso Gurudev falava assim, o erro não é para o erro em si, ele é para a nossa correção. Então, sem autoindulgência, falar, tudo bem, errei e vou para frente e corrijo. Certo? Terceira. Outra pergunta. Às vezes tem gente que fala naturalmente pouco. Isso também pode causar mal-entendidos devido à falta de comunicação. Como a gente resolve essa equação? Puxa, vocês estão fazendo uma pergunta difícil, hein? Quando for necessário falar, a gente tem que falar com clareza para se expressar. Falar pouco é bom. Porque falar demais, a quantidade de palavras não significa a clareza. Então, a gente tem que se expressar com clareza. Silêncio não é espiritualidade. Ficar simplesmente mudo. Mas como eu uso as palavras? Então, não necessariamente refere-se somente à quantidade. Mas qual a qualidade? Ou como eu estou expressando? Eu estou trazendo clareza no meu falar? Então, não só falar pouco, mas eu estou trazendo clareza. As pessoas estão entendendo o meu recado, a minha mensagem, a minha comunicação ou não? Isso também é considerado como silêncio. Se eu me expresso, mesmo que eu estou falando continuamente, mas isso está trazendo clareza, isso está sendo preciso, isso também é considerado como silêncio. Eu não estou desperdiçando as minhas palavras. Próximo. E só um ponto. Esse silêncio está falando silêncio interno. A gente no digital, a gente passa muito tempo sem falar. A gente está falando. Esse é um outro aspecto que, se a gente for falar aqui, todo mundo vai entrar em depressão. A gente está falando silêncio e palavras agora. Mas ficar no chat, ficar mandando mensagem é falar também. Porque a gente está se comunicando de uma outra maneira. Mas pelo menos se a gente puder começar medindo as palavras e segurando um pouco, já é uma grande coisa. Mas esse nosso amiguinho digital também é um falar. E quando soma a palavra com o digital, a gente fala sem parar. Muito legal. Então, a palavra falada, ela tem um poder devastador, realmente. Para qualquer lado, para banho e pulmão. Mas a palavra escrita, ela demora mais tempo para parar. Porque com a meditação você pode até apagar uma fala minha que eu falo agora. Aquilo que eu escrever, ele pode durar mais tempo. Faz parte. Isso é falar também. Terceiro, jamais se concentrar nos erros dos outros. Outra característica normal do ser humano. Quando a gente pensa, naturalmente a gente tem a capacidade muito maior de ver os erros dos outros. Ele fez isso, ele faz aquilo, ele é assim, do que ver as qualidades. Sim ou não? Nosso mestre escreveu um livro que chama Libertação da Nossa Natureza Crítica. Que é isso? A gente treinou tanto isso que a gente olha e vê os defeitos. Mas o que acontece? Por que isso é ruim para nossas próprias vidas? Para onde vai isso? Para a nossa própria cabeça. Quando a gente treina a nossa mente para ver o defeito nos outros, e é fácil, porque todo mundo tem defeito. Muitos. Só que quando a gente desenvolve a capacidade de ficar olhando só os erros, a gente está absorvendo aqueles erros para a nossa vida. Então, além dos que a gente já tem, a gente está herdando os outros. Então, essa é uma outra atitude extremamente nociva para nossas vidas. Não é só pelo outro, mas é para as nossas vidas.
Nosso mestre falava, um outro mestre, Swami Satyananda, se uma pessoa tem, dentre 100 qualidades, 99 ruins e uma boa, faça um esforço e se conecta com a boa. Enxerga e valoriza essa boa. É outra coisa que a gente tem que treinar. O Guruji fala também, nosso mestre atual, se você, não importa o tipo de pessoa que esteja do seu lado, no seu convívio, presta atenção e nem que você tiver que fazer um esforço, busca alguma qualidade positiva ou algo de bom que ela fez e com sinceridade elogia, valoriza, honra aquilo lá, mas com sinceridade. Não adianta você da boca para fora. Você está linda hoje. Com sinceridade. E aquilo vai, primeiro, trazer uma transformação no seu próprio coração. E segundo, vai trazer mais confiança e vontade de se transformar naquela pessoa. Então a gente pode contribuir muito para a transformação das pessoas e da nossa transformação. E isso que a gente está conversando hoje é tudo prático. No dia a dia a gente convive com essas coisas o tempo inteiro. Qual é o foco? Ao invés de a gente focar no defeito dos outros, a gente deveria focar nos nossos. Mas não focar nos nossos para ficar falando eu sou terrível, mas para olhar e falar eu quero me libertar disso. Só que quando a gente canaliza a nossa energia para o outro e fica fazendo o jogo dos erros, a gente esquece dos nossos e não corrige. Limpar primeiro a nossa casa, depois vai falar que a casa do outro está suja. Limpar a nossa casa. Quando eu falo de ver defeito, eu lembro de São Francisco. Ele não tolerava um simples erro na vida dele. Um simples pensar errado ele não aguentava. Ele estava andando na rua e se ele tivesse algum pensamento negativo de alguma pessoa, ele parava o que ele estava fazendo, ia procurar aquela pessoa, se curvava e falava assim, eu só vim até aqui para me desculpar. Pessoa, mas você não fez nada. Fiz. Eu acabei de pensar mal de você. Não precisa tentar fazer isso agora no começo. A gente chega lá. Mas ele não tolerava uma falha pessoal. Mas qual era o grau de compaixão dele com os outros? Ele não enxergava. Mas ele canalizou tudo para ele. E esse foi o caminho da perfeição dele. É maravilhosa a história dele. Ele era muito duro com ele. O que devemos fazer quando alguém fala pra gente mal dos outros? Ah, fala mal também, já aproveita aquela hora. É só aquele dia, ninguém vai olhar. Muda de assunto. Faz silêncio, não responde. Se você tiver intimidade, se você tiver liberdade e for possível, fala. O que a gente vai ganhar com isso? A gente não precisa ser aquelas pessoas também que querem mudar todo mundo e ficar apontando defeito. Mas se for possível, se tiver intimidade com a pessoa, fala de uma maneira amorosa. Isso aqui não vai levar a nenhum lugar a gente. Se não for possível, se estiver numa roda e você não tiver, de repente, jeito para conversar, mantenha o silêncio e não se envolve, pelo menos, nessa conversa. E se você estiver num lugar e estiver escutando isso, alguém falar mal de alguém, e você não puder se expressar contra, não importa. Pelo menos mentalmente não aceita. Fala, Deus, eu não concordo com o que eu estou ouvindo, mas eu tenho que ficar aqui. Mas eu não concordo com isso. Não me deixa poluir minha cabeça com essas conversas. Depende da situação, eu posso fazer várias coisas. Depende do nível desse momento. Certo? 2 animais, 2 insetos. Uma mosca e uma abelha. Qual a diferença?
A abelha vai na flor, né? A mosca Mosca não vai na flor? vai para outro lugar. Para onde? Pro cocô, também. Puxa, você já escolheu um. Já pegou. A mosca vai só para coisa suja. Ela não gosta de flor, nada. Ela não fica. Ela só ama a sujeira, e não só ela ama a sujeira, mas depois que ela pousa na sujeira, agora eu estou lembrando da sua. Quando ela pousa na sujeira, ela espalha a sujeira. A abelha vai na flor, doçura na beleza, e quando ela pega o néctar, ela espalha o néctar, o pólen. Como é a nossa mente? A nossa mente é uma mente mosca ou uma mente abelha? Onde sua mente está indo? E o que a sua mente está espalhando para os outros? O que você está enxergando? Sujeira ou beleza? Em tudo que a gente tem na criação, especialmente nos seres humanos, tem essas duas coisas, sujeira e beleza. A mente mosca só vai na sujeira e adora ainda. Ufa, que maravilha. E a mente abelha vai para positividade. A gente tem que escolher, a gente pode escolher, é um treino. Se a gente não treinar, vai para a parte da mosca. É um esforço. Certo? Dá para ir mais ou já estão traumatizados? Falando em flor, esse é o próximo, que ele fala: seja como uma flor. E o que ele quer dizer com seja como uma flor? Ele dá o exemplo de uma rosa. Você pega uma rosa na mão e despedaça ela, amassa ela nas suas mãos e joga fora. O que vai ficar na sua mão? Perfume. E o que isso quer dizer? Que a gente tem que ser como uma flor? Nós somos despedaçados ou não? Várias vezes. Despedaçados por palavras, por acontecimentos, por situações, por sentimentos, não? Várias vezes a gente é esfregado. E o que deveria sair, se nós somos uma rosa ou uma flor, o que deveria sair quando a gente é esfregado? Doçura, bondade, amor. Você fala, agora também já está exagerando. Não importa onde a gente esteja agora. Esse é o ideal de um viver espiritual. Não importa, esse nosso mestre fala, não importa a rudeza com que você for tratado, não importa o que você recebeu. A sua resposta como uma pessoa espiritual deveria ser positiva. Pode não ser verbal, talvez como uma forma de oração ou um pensamento, não importa. Esse deveria ser o ideal da nossa transformação. Fácil? Não. Mas possível. E a gente tem que se esforçar. Flor. A gente estava conversando no Natal que o nome Maria, da mãe Maria, da mãe de Jesus, vem do hebraico, Marion. E sabe o que significa? Maria significa amargura. E o que quer dizer isso? É aquela que tem a capacidade de receber amargura, digerir e transformar em doçura. Esse é o nosso caminho. Nosso mestre fala numa dessas meditações de Natal. Essa é a arte do caminho espiritual, de uma pessoa que está querendo crescer. Desenvolver a habilidade de transformar a amargura que vai receber em doçura. Vida espiritual não vai trazer só doçura para você. Sua vida vai continuar com doce e amargo. Só que uma pessoa espiritual começa a aprender a digerir o amargo e oferecer o doce.
Tava lembrando, eu assisti um filme da Irmã Dulce. Sabem quem é? É lindo. E aí ela estava contando que quando ela trazia os meninos de rua, eles eram completamente sem educação, eles eram quase que uns bichinhos. E ela ia lá, pegava na mão deles, ia corrigir, falar, não faz isso. E ela, segurando a mão dele, falou que eles falavam uns palavrões, uns negócios assim, assustadores que ninguém poderia suportar aquilo. E ela ainda ficava de mão dada e falava, meu filho, por que você faz isso comigo? Só amor, não conseguia oferecer nada que não fosse amor para essas crianças. E ela transformou cada um deles. Ela ia na feira, um dia ela foi na feira pedir comida para eles. E ela estendeu a mão para o feirante e falou, meu filho, me dá um pouco de alimento para eu alimentar minhas crianças lá. E esse feirante estava tão nervoso porque ela ficava pedindo comida, o que ele fez? Cuspiu na mão dela. E ela olhou para ele com todo amor e falou assim, eu te agradeço, esse aqui foi para mim. Pôs a mão no bolso. E agora, com essa mão eu peço, dá o alimento para minhas crianças. Uma palavra, um gesto respondendo a uma extrema rudeza dessa. Tocou o coração dele e ele começou a fornecer alimento para as crianças. Tá bom, essa é a Irmã Dulce, uma santa, mas eu posso tentar, eu posso me esforçar no nível que eu tiver. Eu vou pensar pelo menos nisso e vou fazer um esforço para mudar. De onde eu estiver, não importa se eu fracassar, mas se eu pensar nessas coisas, eu já estou dando um grande passo. Não deixar passar em vão e não deixar os meus hábitos ou uma vida mecânica me levar para um caminho de infelicidade. Certo? Sônia, há pessoas que você trata bem com doçura e ela nem percebe que está errada. O que fazer quando a pessoa não enxerga o seu erro? Se você tiver uma intimidade para mostrar o erro, faça. Mas a gente tende a se meter muito na vida das pessoas. Ninguém, por exemplo, a maioria das pessoas não pedem para a gente mostrar o erro. E a gente adora mostrar e falar. Mas se uma pessoa ama a outra e quer corrigi-la por amor, ela deveria fazer. Mas especialmente pelo exemplo. Palavras não mudam muito as pessoas. Se a pessoa não quiser mudar. E ela vai ter mais vontade de mudar se ela observa que as pessoas ao redor dela estão com atitudes diferentes se mudando. Então, o exemplo muda muito mais do que palavras. Mas se for necessário palavras e você tiver intimidade, você tiver abertura, a pessoa te deu a liberdade para se expressar, faça. Algumas pessoas, a gente falou de não ver defeito, mas algumas pessoas têm o direito de ver defeito e corrigir as outras. Quem são? Pai e mãe. Quem mais? Professor. Um bom amigo, realmente um amigo, que te dá a liberdade e fala, eu quero escutar. Me mostra quando eu preciso melhorar, eu quero escutar. Pode, mas depende, você tem que entender como fazer isso e como, mas um psicólogo também tem que enxergar, um profissional desse tem que enxergar também quais são os pontos a serem corrigidos e melhorados. Mas o negócio é não se preocupar tanto, a gente se preocupa muito com a transformação dos outros, mas normalmente não é por amor. Sabe por quê? Porque normalmente algo que incomoda muito numa outra pessoa está dentro de nós. É algo que simplesmente está tocando a nossa ferida. E é por isso que incomoda muito. E aí o que acontece normalmente? Ao invés de a gente olhar para nós e enxergarmos por que aquilo lá está doendo e está dentro de nós, a gente tenta tirar logo aquilo lá da nossa frente porque está incomodando. Mas não é esse o caminho. Porque se você sair
Se aquela pessoa te incomoda e você se afasta dela, mas se aquilo lá estiver dentro de você, isso vai refletir de novo em alguma outra pessoa. Não vai sair. Então, focar mais em nós. Se uma pessoa não quer mudar, tenta mostrar o exemplo para ela, tenta orar por ela, e isso vai trazer transformações também. Último, para vocês não terem pesadelo também. Uma pessoa espiritual não se justifica. E justifica aqui, eu entendo que o nosso mestre quer dizer que ela não tenta ficar provando para os outros que ela é boa ou tentar agradar aos outros. Por que isso? Por que é ruim? Por que é ruim uma pessoa tentar agradar o outro? Ou se justificar, ou tentar... Ou é ruim ou não? Isso quer dizer uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros. Por que isso é ruim para nossas vidas? Puxa, vocês estão observando o silêncio mesmo hoje. Está funcionando, já, pelo menos o primeiro item já está funcionando. A gente nunca consegue ser nós mesmos. Ou, por exemplo, você tem uns valores, você tem uns princípios para seguir. Mas se você tem sempre que mudar para agradar alguém, como você consegue manter isso? Então, assim, nosso mestre fala, uma pessoa espiritual está sempre preocupada não em agradar os outros. Não quer dizer que ela vai ser arrogante e falar, não quero saber deles. Mas ela está preocupada sempre em agradar Deus. E o que quer dizer agradar a Deus? Ir na igreja todos os dias? Vir para o ashram todos os dias? Não. Mas quais são as qualidades que me tornam mais próximos de Deus? Divinas. Quais são os valores e princípios que eu deveria adotar na minha vida e seguir com firmeza? Que eu, dessa maneira, tornaria a minha vida melhor, mais feliz e se manter firme nesses princípios. E não se preocupar muito com a opinião alheia, com as críticas alheias. Não é ser frio ou indiferente, mas ser firme nas convicções e nos princípios que você entende que são bons para a sua vida. Sejam eles agradáveis para os outros ou não. Não é bater de frente, não é ser radical, mas ser firme nos seus valores. Porque uma pessoa que está sempre querendo mudar e se ajustar só para os outros, ela não consegue ter firmeza no caminho, ela não consegue se manter. Dá para entender isso? Ele fala aqui, o nosso mestre, se todos te honrarem, mas Deus não te honrar, você é a pessoa mais pobre que existe. Porque você vai ter elogios, você vai ter amigos, só que se você tiver desalinhado com esses princípios divinos, com qualidades positivas e valores na sua vida, quando chegar a hora de partir, o que você vai ter? Nada. Vai ter um grande buraco, um vazio, pobre. Mas se você se conectar e buscar e se esforçar durante a vida, tá bom, você não vai ter tanto elogio ou não vai ter tanta aceitação, mas quando chegar a hora de partir, o que você vai ter? Tudo. Você vai ser rico. Então, uma pessoa espiritual está sempre preocupada em quais são meus valores, quais são meus princípios, como eu tenho que viver, não somente para agradar os outros. Mas quando você começa a desenvolver qualidades positivas divinas, naturalmente as pessoas vão sentir também. Quando a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, a gente não consegue viver em paz. Porque nunca todo mundo vai gostar do que você pensa ou do que você faz. Sempre vai ter alguém que vai falar, isso eu gostei, isso eu não gostei. E aí? Uma vez tinham o pai e o filho, eles estavam indo para um vilarejo, os dois sentaram numa mula, numa mulinha, e começaram a andar. Aí passou uma pessoa e falou assim, isso é um absurdo.
comentou alto. 2 marmanjos sentados num bichinho desse tamanho. Não tem vergonha de judiar um animal desse? E aí o pai e o filho falaram, é verdade. Vamos descer. Quem vai em cima? E aí o pai falou, sobe você, eu te puxo. E aí ficaram felizes que escutaram, e aí começaram a puxar a mula. O pai começou a puxar e o filho. Aí passou alguém e falou assim, o mundo está perdido. Um velho, cansado, carregando um jovem cheio de energia em cima de uma mula. Eles pararam para pensar e falaram, não é que é verdade? Vamos trocar. E aí o pai foi na mula e o filho foi puxando, aí passou outro. O pai, que deveria dar o exemplo de como trabalhar, de como fazer, está lá explorando o coitado do filho. Eles falam, e agora não tem mais opção, o que nós vamos fazer? Já fizemos isso, já fizemos aquilo, e agora? Bom, vamos puxar a mula. Aí os dois andando, puxando a mula, e passou alguém e falou, ai meu Deus, é muita estupidez. Os dois andando, cansando, e um bicho que podia carregar, está dando risada dos dois. Aí eles falam, e agora? A gente não está nem na metade do caminho. A última tentativa. Pegaram um pedaço de pau, amarraram os 4 pés da mula e levaram nas costas. Claro que é importante a gente melhorar, entender o que os outros pensam de nós, mas não valorizar tanto isso. A gente tem que ter uma firmeza de nossos princípios, de nossos caminhos. Aonde eu quero chegar, como eu quero minha vida, como eu estou vivendo isso. Certo? Alguma dúvida? Reclamação? Quais eram os 5? Silêncio. Fofoca. Não criticar ou não ver falha nos outros. Ser como uma flor. E não carregar a mula nas costas. Não se preocupar muito com as opiniões alheias. Não se afetar muito por elas. Se a gente pensar, essas 5 coisas estão presentes no nosso dia a dia, mas de uma maneira tão natural, porque a gente cresceu com isso sem prestar atenção, mas a gente tem que viver com um pouco mais de consciência. Certo? Uma última pergunta. Evitar se justificar também vale quando cometemos erros? Depende, a gente tem que ver a nossa intenção. Quando você comete um erro, você está tentando se justificar para amenizar a sua culpa. Você está tentando se justificar para tentar contornar aquele erro e não levar uma bronca. Se for isso, é errado, não deveria. Mas se for se justificar para falar, sim, eu errei por isso e não vou fazer mais, depende da intenção, o justificar. O porquê você está fazendo essa justificativa, que é importante, o por trás daquilo. Normalmente a gente justifica para provar que a gente não está errado, para tirar um pouquinho daquele foco em cima de nós, para a gente não ter uma resposta tão negativa. Cada um tem que olhar para dentro de si e entender. Vamos meditar um pouquinho. Sentem-se confortáveis. E por favor, mantenham sua coluna ereta. Preste atenção na respiração. O ar que entra e sai pelas suas narinas. Só observa.
presença divina está o tempo inteiro em nós. Só que a gente não percebe. O tempo inteiro a gente está conectados com essa força superior. Mas a gente não sente. A respiração é o elo de ligação entre você e o divino, entre o corpo e a alma. Entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Concentrem-se, observa. Por favor, faça uma inspiração lenta, longa e profunda. Inale. Segura a respiração. Devagar inclina o seu corpo para frente, o quanto conseguir, dentro do confortável de cada um. Exale. Respiração normal, ainda conscientes dela, o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Buscando conexão. Expandindo a nossa sensação de individualidade para uma experiência de unidade. Eu não sou esse ser isolado, sozinho e frágil que eu imagino ser. Eu sou muito mais do que isso, mas eu preciso sentir. Essa vida humana é muito preciosa. É um tesouro que tem que ser explorado. A gente existe para crescer e para transformar. E cada respiração, cada dia que passa é uma oportunidade para isso. Qual é o seu desejo de crescer? Crescer na paz, crescer na alegria, crescer no amor. Está nas suas mãos. Inale, lenta, longa e profundamente. Segura a respiração e devagar, senta-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respiração normal e consciente. Mantenha os olhos fechados. Silêncio. O silêncio externo de palavras é o início, mas o verdadeiro silêncio é conseguir silenciar sua própria mente. E esse é o caminho da meditação. A nossa ferramenta é a respiração. Vamos fazer algumas inalações e exalações lentas, longas e profundas, concentrados. Inale, lenta, longa e profundamente, com amor. Exale, lenta, longa e profundamente, espalhe amor. Inalação lenta, longa e profunda. Exale, lenta, longa e profundamente.
Inale mais paz. Exale, longa, lenta e profundamente, espalhe paz. Mais uma vez, inale. Exale. Inalação lenta, longa e profunda. Exalação lenta, longa e profunda. Concentrem-se, isso é purificação. Mais uma vez. Inale com amor. Segura a sua respiração um pouco. Om, om, om. Exale. Respiração normal e consciente. Levem sua atenção para dentro da cabeça. Tentem se concentrar nesse ponto entre as sobrancelhas, lá dentro. Se for mais fácil, podem pressionar com o seu indicador entre as sobrancelhas e se concentrar. Pressiona um pouco. Podem remover o dedo. E agora vamos meditar um pouco em silêncio, lá dentro. Sem esforço, sem expectativa, observando. Tenta. Um pouquinho mais de atenção na respiração. Lembra que qualquer esforço nesse caminho espiritual é seu para sempre. Toda a sua conquista na meditação é a sua base. Ela não se perde. Que a gente possa seguir em frente nesse processo, nesse caminho de autotransformação. E essa vai ser nossa maior contribuição para a humanidade e para toda a criação. Exemplo é muito melhor do que palavras. Começa por nós mesmos e depois se expande. Eu agradeço a todos pela presença, orando a Deus e aos mestres para abençoar nossas vidas com determinação, com clareza, com fé, com firmeza e com alegria.
Que a gente possa usar cada dia da nossa existência, cada respiração, para essa mudança, para essa experiência de expansão. E tentando perceber essa presença divina que existe em cada um de vocês, em toda parte. Nós todos somos conectados. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos pela presença. Boa semana para todos.